Pessoal, então hoje, boa noite a todos que estão presentes, boa noite a todos que estão ao vivo conosco. Hoje então nós vamos resolver esta prova maravilhosa, né? Uma prova, pessoal, de fato difícil, e foi o que eu falei para vocês, para quem estava aqui na semana passada, quando o texto é numerado, nós temos de ter cuidado, que geralmente a prova é muito mais elaborada, né? Como foi essa aqui. Então, são 15 questões, pessoal. A gente vai começar ali com as questões de interpretação. Engana um pouco, porque quando a gente olha assim, são só 12 linhas, que legal! Mas o texto é difícil, aprofundado, pessoal. Portanto, façamos a leitura do texto e depois, pessoal, nós faremos as primeiras questões de interpretação, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Está assim, ó. Página 2 aí da nossa prova. Para quem está acompanhando ao vivo conosco, é analista judiciário, área judiciária, tipo 001, tá? Para quem está ao vivo conosco, tipo 001, analista judiciário, área judiciária, é a prova que corrigiremos agora. Então, observa, considere o texto abaixo para responder as questões de números 1 a 5. Começa assim, ó. Há um traço fundamental na história indígena do Rio Amazonas, cuja percepção é necessária ao entendimento do passado e do presente da região. Vamos lá, vamos de novo. Há um traço fundamental, sublinha um traço fundamental. Lembra que nós temos um acordo, em termos de interpretação. Em termos de interpretação. Quando o texto faz uma afirmação, isso é uma afirmação, há um traço fundamental, eu sempre quero buscar a explicação do que foi afirmado. Lembra disso? Porque, relembrando, nós estamos falando de texto. Texto provém do latim textum, que significa tecer. Tecer significa costurar. Então, eu começo falando de uma coisa, imagina que isso aqui é o texto, tá? E eu fico falando desta coisa, pessoal. Ao redor disso, existem argumentos, mas eu fico falando disso. Ok? Então, ele fala ali que há um traço fundamental, vai ter que explicar como assim traço fundamental. Na história indígena do Rio Amazonas, cuja percepção é necessária ao entendimento do passado e do presente da região. Então, esse traço fundamental vai explicar passado e presente da região. Vamos ver. É um fenômeno, ó, começou, o que já está fazendo agora? Explicando. É um fenômeno demográfico e cultural de longa duração que acompanha os primeiros 200 anos da ocupação europeia e que irá resultar, em meados do século XVIII, numa realidade etnográfica substancialmente distinta da que havia sido observada pelos primeiros exploradores quinhentistas. Então, ele explicou o que é isso. Explicou o que era esse traço fundamental. O passado e o presente. Eu tenho que entender o passado. Citou para ti o passado. Mostrou o passado. O que aconteceu no passado? Ó, aconteceu isso aí. Como é que é o presente hoje? O presente é assim por razão do passado. Ok? Pessoal, existem palavras que a gente tem de dominar, e eu chamo de seguinte, ó, vocabulário. Vocabulário. Primeira que apareceu ali, ó, etnografia, pessoal. Etnografia, pessoal. Ó, ao pé da letra, lembra que grafia vem do grego, pessoal, e grafia ou significa escrita
ortografia, escrita correta, ou descrição. Quando eu tenho geografia, geo também é grego, é terra, não é? Geografia não é a escrita da terra, é a descrição da terra. Então, etnografia, grafia, descrição, etnia, descrição das etnias. Descrição das etnias. Então, algumas palavrinhas aí a gente vai colocar no nosso vocabulário aí para facilitar a nossa leitura, que é um texto pesado, é pequeno, mas é profundo ali. Vamos lá. Agora, trata-se do desaparecimento das nações que viviam ao longo do rio Amazonas e da sua substituição por novos contingentes indígenas que foram sendo descidos dos afluentes para a calha amazônica pelos agentes da colonização. Isso aí, às vezes, pessoal, é muito interessante, porque quando a gente pega um texto, quando a gente tem num texto a introdução, geralmente, na introdução, vocês têm o assunto do texto, o assunto, mas aí não. Vocês notaram que o assunto de fato deste texto, pessoal, apareceu ali no desenvolvimento? Ele começa a falar que há um traço fundamental, mas no primeiro parágrafo do desenvolvimento que apareceu o assunto, que é isso aí, o desaparecimento, pessoal. Ó, trata-se do desaparecimento das nações que viviam ao longo do rio Amazonas, desaparecimento e da sua substituição por novos contingentes indígenas que foram sendo descidos dos afluentes para a calha amazônica pelos agentes da colonização. Se vocês entenderem só isso aí, linhas 5 e 6, vocês já entenderam basicamente o texto, o assunto do texto. Desaparecimento, pessoal, de etnias e substituição por outras. Por razão de quem? Pelos agentes da colonização. Acabou o texto. A gente tem que buscar, né? Esse texto era isso. Desaparecimento, pessoal, logicamente está falando ali em relação ao rio Amazonas, tá? Desaparecimento, substituição e a razão disso, os colonizadores. Todo mundo? Continua, pessoal, linha 6. Desaparecimento em sentido étnico é o termo adequado e ver-se-á mais adiante de que forma ele se deu. Neste processo de despovoamento maciço e repovoamento parcial, dois aspectos devem ser assinalados. Só uma coisinha, pessoal, eu já vou continuar a leitura, mas uma coisa que vocês têm de saber, tá? Texto bom é texto repetitivo. Se vocês notarem esse texto aí, ele está falando a mesma coisa. Ele começou o desenvolvimento falando do desaparecimento e da substituição, é ou não é? E depois ele só trocou, porque quando ele fala ali na linha 6, no ponto, ele já fala a mesma palavra, desaparecimento em sentido étnico. E o termo adequado e ver-se-á mais adiante de que forma ele se deu. Neste processo de despovoamento maciço e repovoamento parcial. Vocês concordam que o despovoamento é o desaparecimento e o repovoamento parcial é a substituição que ele falou lá no início da linha 5? Está repetindo, pessoal. Está sendo repetitivo e é assim mesmo. Texto horrível é aquele texto que a pessoa começa a falar de uma coisa e fala em outra, e fala em outra, e fala em outra. Não. Ele tende a falar da mesma coisa, embora seja um texto, pessoal, mais difícil, está falando da mesma coisa. E aí continua, pessoal, continua. Então, dois aspectos devem ser assinalados. 2 pontos, linha 5, 6, 7, 8, linha 8. Letra A, todo mundo? O desaparecimento dos padrões adaptativos, demográficos, organizacionais e ergológicos, pessoal. Só mais uma palavra ali, vamos ao vocabulário, tá? Mais uma palavra, ali apareceu ergológicos, ergologia, né, pessoal? Ramo
que estuda a cultura material. A ramo que estuda principalmente a cultura material. Ferramentas, um vaso, ramo que estuda a cultura material. Então, de novo, letra A, o desaparecimento dos padrões adaptativos, demográficos, organizacionais e ergológicos da população original, que não chegam a se reconstituir. Pessoal, vocês entenderam? Ó, de novo, é que eu estou sendo repetitivo porque esse texto tende a ser assim. Eu tenho, pessoal, um grupo. Esse grupo é substituído por outro grupo. Tá? Grupo 1, grupo 2. Fiz uma substituição. E quando eu faço a substituição, o que ele diz ali, pessoal? Ali, ó, o desaparecimento dos padrões adaptativos da população original que não chegam a se reconstituir, a não ser parcialmente quando do povoamento induzido pelo colonizador. Quando eu faço essa troca, toda essa cultura material e outras coisas que aqui existiam, eu não consigo reconstituir com a substituição. Parcialmente sim, totalmente não. Todo mundo? E aí continua, pessoal. Neste segundo momento ocorre, letra B, a formação de um extrato que chamaremos neo-indígena. O que é neo? Grego também, novo. Neo-indígena. Inserido na sociedade colonial e marcado pelo desenraizamento e pela aculturação. Essa palavra eu quero colocar porque ela aparece muito, pessoal, em termos de texto. Aculturação. Pessoal, quando a gente tem esse A, a gente pensa que é não, né? Não cultura, mas não é bem isso não. Coloque aí para mim, aculturação, adaptação a outras culturas. Adaptação a outras culturas. Ou ainda, fusão de culturas. Tá aí, então, aculturação, adaptação a outras culturas, ou fusão de culturas. Intertribal e interétnica. Muito bem. Então, tá aí esse texto. Falamos um pouquinho dele, pessoal, mas lembra, o assunto principal do texto é o quê? É o desaparecimento, pessoal, vamos simplificar, de algumas tribos, vamos assim dizer, e substituição por outras. Todo mundo? Por razão de quem? Dos agentes de colonização. Valeu? Então tá. A partir de agora, pessoal, a gente começa ali com a interpretação. Entende-se corretamente do trecho acima transcrito. Os exploradores quinhentistas e dos 200 anos de vivência na região amazônica, sublinha, não foram competentes ao pesquisar o passado indígena. Pessoal, onde que estava falando de pesquisa do passado indígena, pessoal? Invenção total. Lembra, aula passada que eu dei para vocês? É um dos tópicos dos erros de interpretação. Eles inventam de forma maluca. Invenção total. O que determinou graves equívocos da ocupação europeia? Não, o que a ocupação europeia está falando? O que ele fala que a ocupação europeia, pessoal, foi a causa desse desaparecimento e repovoamento? Brasil. A existência de um fenômeno demográfico e cultural que se desenvolveu de especial modo estendido no tempo e no espaço. Até na linha 2 diz isso, é um fenômeno demográfico e cultural de longa duração, tá vendo? Tá, tudo bem. Aí continua, provocou mudanças relevantes, sublinha, no processo inicial de ocupação europeia na Amazônia. Não. O que diz, pessoal, é que resultou numa realidade etnográfica que é lá no final do primeiro parágrafo. Lá no final, pessoal, bem no finalzinho,
da linha número 3. Resultou numa realidade etnográfica, tá vendo ali? Substancialmente distinta da que havia sido observada pelos primeiros exploradores. Não é isso que o texto está falando do desaparecimento de culturas e surgimento de outras, pessoal. Não. Pessoal, se da vivência de 200 anos de um determinado povo procede, sublinha, naturalmente, uma realidade que implica desaparecimento e surgimento de etnias. Pessoal, vamos lá. Eu pulei uma? Desculpa. Eu já estava lendo a 2. Letra C. A migração de certas nações indígenas que habitavam ao longo do rio Amazonas, vírgula, sublinha, em busca de melhores condições de sobrevivência. Foi concomitante a migração de outros grupos para esse mesmo espaço. Vamos lá. O texto diz, pessoal, que houve migração, pois se buscava melhores condições de sobrevivência? Não. O que dá para entender? Que quem é que forçou a migração, pessoal? Os colonizadores europeus. É ou não é? Foi uma coisa forçada. Tá bem? E outra coisa, foi concomitante. Ninguém disse isso também. Que ele foi concomitante? Também não aparece. Dinamarca. Em processo determinado pelo decurso da colonização, decurso, período da colonização, desapareceram nações indígenas que viviam ao longo do rio Amazonas e outros grupos de autóctones. Sabe quem são os autóctones? Pessoal, é quem é natural de uma região, tá? Quem é natural de uma região ou país. Autóctones. Quem é natural de uma região ou de um país. Então, vou ler de novo. Em processo determinado pelo decurso da colonização, traduz, pelo período da colonização, todo mundo comigo? Desapareceram nações indígenas que viviam ao longo do rio Amazonas e outros grupos de autóctones, de índios e indígenas, foram formados em ato e efeito de aculturação. É letra D, pessoal. A única coisa que a gente tem que traduzir tudo, né, pessoal? Porque assim, ó, o que o texto está falando para nós? Está falando para nós, pessoal, que houve uma substituição. Uns desapareceram, mas os que entraram no lugar sofreram um processo de aculturação. Ou seja, foram influenciados, logicamente, aí uma coisa lógica, pessoal, pela colonização, pelos colonizadores. Por isso a palavra aculturação, que é a adaptação a outras culturas. Tá bem? No caso ali a cultura europeia, é claro. Tá bom? Marca para mim, pessoal, Dinamarca. Agora, muitos, eu lembro, me falaram assim, senhor, eu marquei aí. Eu marquei aí. Olha só, o desaparecimento em sentido étnico caracteriza-se por despovoamento em larga escala e sucessivo e, sublinha, imediato. Imediato, repovoamento. Não dá, né, pessoal? Porque nota que ele fala lá na linha 2, é um fenômeno demográfico cultural de longa duração. Não é uma coisa imediata. Essa troca aí não é assim, ó, estamos aqui, saem vocês, agora entram outros. Não. É uma coisa que vai ocorrendo, pessoal, ali, longa duração. Falou em 200 anos. Então, imediato não dá. Este em patente escala bem menor do que se teve no povoamento primeiro. Muito bem. Foi aí a primeira, pessoal? 2. Infere-se corretamente do texto. É traço essencial e determinante na história de um povo aquele que ilumina não só o seu passado, mas também o seu presente. Sim ou não? Sim, não. Vamos ver o início? Olha o início. É um traço fundamental. Vocês concordam que fundamental é igual a essencial, sim ou não? Sim. É um traço fundamental, é um traço essencial. Original, o texto.
é um traço fundamental na história indígena do Rio Amazonas, cuja percepção é necessária ao entendimento do passado e do presente da região. Então, reescrita. É um traço essencial e determinante na história de um povo. Povo, no caso, pessoal, povo indígena. Aquele que ilumina não só o seu passado, mas também o seu presente. É o que está na linha 1 e na linha 2, pessoal. Só que é inferência. A questão, pessoal, é que é uma questão de inferência. Não vai falar com todas as letras. É aquilo que vocês podem entender, pessoal. Não é o que está dito. Inferência é o que eu entendo do que está ali na linha 1 e na linha 2. Não o que está dizendo. Não o que está dizendo. Ok? Isso é inferência, pessoal. Olha aqui, ó. Por exemplo, João foi o outro ídolo do meu time. Meu time tinha 2 ídolos. Tá dando dúvida? Olha direito. João foi o outro ídolo do meu time. O meu time tinha 2 ídolos. Eu tô falando, isso aqui é inferência. O meu time tinha 2 ídolos, sim ou não? Sim. É o João e o outro. João foi outro ídolo do meu time. O meu time tinha 2 ídolos. Não. 2, 3, 4, sei lá. Isso é inferência. Tá? Não está dito isso, mas é, pessoal, a inferência. O outro ídolo, 2. Outro ídolo, mais, pessoal. Agora, vamos ver as erradas. Observa. Letra B. A história de populações autóctones de um país é constituída de, sublinha, poucos fatos de relevo. Não, ao contrário, muitos fatos de relevo. Poucos fatos, não, muitos. O que exige percepção apurada daquele que busca entender o passado anterior a um processo colonizador. Não, são muitos pontos, né, pessoal? Não poucos. Canadá. Da vivência de 200 anos de um determinado povo procede, sublinha, naturalmente. Naturalmente, uma realidade que implica desaparecimento e surgimento de etnias. Não dá para entender isso. O que eu entendo é que o colonizador influenciou. A razão, a causa foi o colonizador, pessoal. Houve influência, não foi natural. Houve influência, não foi natural. Lembra que o texto fala, pessoal, pelos agentes da colonização. Dinamarca. Povos que vivem nas margens de rios são predestinados a migrar. Existe essa generalização, pessoal? Não. Ali houve um caso, houve um motivo. Os agentes da colonização, pessoal. Então não tem isso, os povos que vivem nas margens de rios, eles predestinados a migrarem. Mentira. Depois, processos de colonização introduzem padrões de adaptação. Verdade, verdade. Aí vem assim, ó. No que se refere à distribuição demográfica, ao modo de organização social, ao modo de criar objetos. Até aí tudo bem, pessoal, é o que vocês têm na letra A. Porque modelos de, aí sublinha, modelos de comportamento inexistem. Não, não, não. Os modelos de comportamento, pessoal, eles existem. Tanto é que está falando que houve, pessoal, uma mudança de uma forma de se comportar. Tá? Então está errado aquilo ali, ó, modelos de comportamento inexistem. Não. Os índios têm uma forma de se comportar, um modelo de comportamento, sim ou não? Então não é que não existam. Professor, eu tinha descartado essa alternativa. A letra A ou a letra E? A letra E. Aham. Ali introduzem padrões de adaptação. Eu comparei com aquela parte letra A, o desaparecimento dos padrões adaptativos. Eu pensei que tivesse contradição. Entendi. A pergunta da colega ali é que se houve ou não o desaparecimento dos padrões, né? Né? O que acontece? Ó, o que diz? Processos de colonização introduzem padrões de adaptação. Isso é verdade.
quando existem os agentes da colonização, eles vão introduzir os padrões. Por quê? Nota, as tribos sofreram uma mudança, houve uma aculturação, porque, querendo ou não, elas tiveram de se adaptar aos padrões europeus. Lembra que colonização, quando a gente quer colonizar de fato, a gente inclusive impõe a língua. Né? No processo histórico, sempre que se queria colonizar, eles impunham a língua. Tem que falar, por exemplo, pessoal, os romanos queriam que os gregos falassem latim. Né? Entendeu? Então, sim, eles querem. O desaparecimento desaparece na cultura original. Então, no original, na tribo lá de 1500, houve o desaparecimento. E quando eu tenho repovoamento, essa nova já vem com padrões de adaptação. Tá? Por isso que a substituição que ele diz ali, ó, sempre há uma recomposição, mas é parcial, não íntegra. Pessoal, muito bem. Então agora acabaram as questões de interpretação por enquanto, agora é gramática. Agora vamos à gramática. Vamos apagar aqui que teremos de escrever um pouquinho, tá? Vamos ter de escrever um pouquinho. Então vamos às questões gramaticais. Pessoal, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês um pouquinho é esse cara aqui, ó. O pronome cujo. Pronome cujo. Relembrando, para quem não estava conosco na aula passada, pessoal ao vivo, a gente sempre vai um pouquinho além do que pede a questão, para que a gente faça todo o panorama e depois a gente entenda a questão. Tá? Então a gente vai explicar o cujo e a partir da explicação a gente vai entender o que está escrito ali. Pronome cujo, pessoal, a Fundação Carlos Chagas adora. Então, o que eu tenho de saber do cujo? Simples. Tudo. Tudo. Então, começa assim, ó. Primeiro ponto. O pronome cujo, pessoal. Letra A. Pronome cujo liga dois substantivos. Pessoal, letra B. O pronome cujo estabelece ideia de posse. A letra C é muito interessante, pessoal. Não cobrou na questão, mas vai cobrar em outras questões. Vocês sabiam que as palavras possuem radicais, não é? Por exemplo, ó, qual é o radical, pessoal? Qual é o radical aqui do verbo cantar? Qual é o radical do cantar? Isso, cante. Não tem sentido nenhum, né? O cujo também possui. O radical do cujo, pessoal, é literalmente cuj. Cuj. O que aconteceu na história da língua portuguesa? O cuj literalmente se uniu a artigos definidos. O, os, a e as. E da união entre o radical mais o artigo nasce o pronome relativo. Cuj mais o deu cujo, deu cujos, deu cuja, deu cujas, ok? É inacreditável mesmo, que todos os livros gramáticas da língua portuguesa digam que não existe cujo o, cujos os, cuja o, cujas as, mas nenhum diz o porquê. É inacreditável. Isso é tão óbvio, não é? Por que não existe cujo o, cujos os, cuja a e cujas as? Porque no próprio cujo, pessoal, já existe o artigo. Vocês entenderam aqui, pessoal? Não precisa decorar, não. É lógica pura. E aqui, último item, Dinamarca. Os livros de português também dizem que não existe cujo seu e não existe cuja sua, e mais uma vez eu vou recorrer à lógica. Claro que não. O que o cujo estabelece? Ideia de posse. Seu e sua são pronomes o quê? Possessivos. Então, sinceramente, o que não existe por lógica, tá? Agora, eu quero que vocês entendam esse ponto aqui, ó. Liga dois substantivos e estabelece ideia de posse. É assim, ó. E aí vai ajudar a entender a questão em si.
Quando eu tenho cujo, pessoal, eu tenho de colocá-lo entre substantivos. Entre substantivos. Tá bem? Entre substantivos. A questão é simples. A ideia de posse, nunca mais esquece, é sempre do segundo em relação ao primeiro. Aqui está, pessoal, o que eu chamo de ideia de posse. É do segundo substantivo em relação ao primeiro. Para fazer um teste, vocês podem usar de ou de mais o, que é do, ou de mais a, que é da. Todo mundo aqui? É assim que funciona. Dois substantivos, a ideia de posse é do segundo em relação ao primeiro. O senhor não entendia. Vem comigo. Número 1. A colega, espaço, cabelos, são longos, chegou. Frase 1. Pessoal, já coloco mais frases aqui, só debate comigo isso aqui. Primeira pergunta. Existem dois substantivos, sim ou não? Sim. Colega é substantivo, cabelos é substantivo. Até aqui todos comigo? Segunda pergunta, para acabar. A ideia de posse do segundo em relação ao primeiro, sim ou não? O que eu posso falar? Cabelos da colega. Excelente. Agora uso o cujo. Agora pergunta para vocês, como é que é o certo? É a colega cuja ou a colega cujos? Cujos, porque no fundo, pessoal, o que tem dentro do cujos aqui? O artigo, os cabelos. Então, agora são duas coisas. Correto. A colega cujos cabelos são longos chegou. Tradução. Os cabelos da colega são longos. Sim? Porque esse jogo que fizeram conosco aqui. Os cabelos da colega são longos. Traduzir. É isso? Tá. Pessoal, olha só. Deixa eu colocar aqui uma letra B. Uma letra B, para que vocês entendam mais ainda. A colega, espaço, tem longos cabelos, chegou. Qual é a possibilidade de eu usar o cujo aqui? Nenhuma. Colega, pessoal, é substantivo. Agora tem, é o que, pessoal? Verbo. Nem pensa em usar. Então, fica simplesmente a colega que tem longos cabelos. Todo mundo? Tá. Olha só. Deixa eu apagar aqui. Cuidado só com a ligação, tá? Com a ideia de posse. Se eu colocar assim para vocês. Letra C. A menina do interior, espaço, pais são médicos, veio para a capital. Menina do interior, espaço, pais são médicos, veio para a capital, tá? Pessoal, olha só, presta atenção. Eu posso usar o cujo aqui? Posso. Posso usar, tranquilamente. Vou usar até. A menina do interior, cujos. Quem que o cujo está ligando? Está ligando pais com quem? Com a menina. Isso, cuidado com a ligação. Então, está ligando pais com a menina, ou seja, pais da menina. Tudo bem? Sim. Então, não quer dizer que ele vai ligar sempre, pais do interior. Não tem lógica isso aqui. Tem que cuidar quem é que ele liga. Porque muitos acham que assim, ele está entre as duas palavras que ele liga. Às vezes não. Ele está ligando pais com menina. Às vezes liga com uma palavra que está bem antes. É porque a relação de concordância dele que confunde. Porque ele sempre vai concordar com a palavra que vier depois, que está concordando com pais. Mas ele retoma a palavra que vem antes, menina.
Todo mundo, pessoal? Sim? Então tá. Então agora eu vou fazer ali, claro, pessoal, tem mais coisa para falar do cujo. Tem mais, mas para a questão aqui é o suficiente. Olha só. Só deixa eu ler o original lá na linha 1, só para que vocês me falem qual é a ligação do cujo lá na linha 1, tá? Vem comigo, linha 1. Há um traço fundamental na história indígena do rio Amazonas, cuja percepção... Tá ligando percepção com quem? Isso, traço fundamental. Percepção, pessoal, ó, cuja percepção é necessária, a percepção do traço fundamental na história indígena. É tudo, na verdade, né? Todo mundo? Claro, eu falei aqui, ó, é lógico que é pais da menina do interior, lógico. Então tá, agora nós vamos ler. Redação alternativa do segmento cuja percepção é necessária ao entendimento do passado, vocês me falaram agora, é a percepção do traço fundamental que é necessária, é isso, né? Então tá, essa seria a reescrita. A percepção do traço fundamental é necessária. Seria assim, vamos ver se é isso que vai acontecer. Cuja percepção é necessária ao entendimento do passado e do presente da região, que não prejudique nem seu sentido no contexto original, nem a correção gramatical, poderia ser percepção da qual depende necessariamente o entendimento do passado e do presente da região. Não, pessoal. Só se fosse a percepção do traço fundamental pessoal, necessária. Fizeram uma outra coisa. Inventaram uma outra reescrita. Não mantém o mesmo sentido, pessoal. Tá bom? Então lembra, o entendimento do passado e do presente da região é fundamental para a percepção e não o contrário. Brasil. No contexto em que está empregada, a forma verbal irá resultar não é adequada, pois a menção a meados do século XVIII exigiria o uso de iria resultar. Pessoal, assim, ó, quando o texto faz uma narração ou quando ele se refere ao passado, tranquilamente eu posso usar o verbo no futuro, pessoal. Não precisa ser futuro do pretérito. Então, mesmo para a narração de fatos passados, eu posso usar o futuro. Isso aí é invenção. 4. A substituição de havia sido observada por teria sido observada não prejudica o sentido original da frase. É que assim, eles cobraram de vocês aí, pessoal, nota que isso aí é CESP, tá? Cada alternativa é um assunto. Notaram isso? Letra A é um assunto, letra B é outro assunto, letra C é outro assunto. Cada uma é um assunto. Vem comigo aqui, ó. É como o cara que fez a prova e está pensando assim, no certo ou errado. Certo ou errado, certo ou errado. Ele afirma e verifica se é certo ou errado. Pessoal, existe um tempo que cai muito e no fundo foi isso que cobraram de vocês. Que vocês têm obrigação de saber. Pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito do indicativo, pessoal. Eu não posso ir para uma prova da FCC sem saber, sem dominar. Pessoal, eu coloco uma frase e eu faço o debate necessário. Quando cheguei, vírgula, a prova já começara. Ponto. Me ajuda aqui. Vocês concordam que tanto cheguei quanto começara são ações passadas, sim ou não? Sem decorar, só pensando, só pensa. Imagina a situação, quando cheguei, a aula já começara. Qual é a ação mais antiga? Primeiro no passado eu cheguei, ou primeiro no passado a prova começou? A prova começou. O que aconteceu literalmente aqui? Ó? Cheguei, pessoal, é pretérito perfeito. Ontem eu cheguei. Cheguei
é pretérito perfeito. Os gramáticos da língua portuguesa, pessoal, compararam o começara com o cheguei. Começara também é pretérito. Também é pretérito. Mas vocês acabaram de falar que é mais passado, não é? Então olha o nome. Pretérito mais que perfeito. Todos comigo? São sempre as mesmas perguntas aqui. O que ele indica e pelo que eu posso trocar? O que ele indica e pelo que eu posso trocar? Todo mundo? Primeiro, o que indica? Coloca para mim aí, ó. O que indica? Ação passada ocorrida antes de outra ação passada. Todo mundo? Agora, pelo que eu posso trocar? Existem outras duas formas para eu representar o começara. Vocês, por exemplo, diriam, quando cheguei, a prova já começara? Tranquilamente vocês poderiam falar o quê? A prova já tinha começado, ou ainda, no lugar do tinha começado, havia começado. Todos comigo, pessoal? Então, a partir de hoje, eu quero fazer um acordo com vocês. Fazer um acordo. Apareceu na tua vida partira. Partira. Automaticamente vem o quê? Tinha partido, havia partido. Todo mundo? Agora eu vou confundi-los como eles fazem com vocês. Apareceu na tua vida, tinha estudado. Apareceu na tua vida, tinha estudado. Quais são as duas outras, vocês vão lembrar? Estudara e havia estudado. Eu quero que vocês pensem sempre nas três, independente de quem apareça. Entenderam? Apareceu para vocês, havia cantado. Havia cantado. Quais são as outras duas que vocês tendem a pensar? Tinha cantado e cantara. Vocês estão entendendo? Apareceu para vocês, olhara. Olhara. Pensa em que também? Tinha olhado ou havia olhado. É que eu quero que as três sejam automáticas, porque eles vão cobrar as três de vocês. Então, se aparecer para vocês, pessoal, olhara, eu penso em tinha olhado, eu penso em havia olhado. Todo mundo? Mas vá que não, vá que apareça para vocês, pessoal, tinha cantado. Tinha cantado. Quais são as duas outras, pessoal? Havia cantado, isso, havia cantado. E o que mais, pessoal? Cantara. Todo mundo? É que quando vem essa forma aqui, eu começara, vocês ligam automaticamente as outras duas. Mas quando vem uma delas, tinha ou havia falado, cantado, a gente tranca um pouquinho. Pensa nas três, tá bom? Então tá. Se a prova trouxe para mim ali, pessoal, olha só, o original da prova havia sido. Trouxe, havia sido. Havia sido. Automaticamente vocês vão pensar em quê? Sem medo, vai lá. Tinha sido, ok? E logicamente que será não existe, pessoal. Aí fica o que, pessoal? Fora. Tá certo aqui? Então vamos lá. Tá perguntando para mim se eu poderia trocar o havia sido observada por teria sido observada. Não. Pelo que vocês poderiam trocar o havia sido, pessoal? Tinha sido ou fora. Entenderam aqui? Eu sei que é uma prova difícil, sei disso, mas é bom. Quanto mais difícil, mais a gente aprende. Tá? Mais a gente aprende. Combinamos assim? Eu sempre penso nas três. Eu vou repetir. Quando eu saio do começara para as duas outras é barbada. Quando aparece a outra aqui, a gente tranca um pouco. Deu, pessoal?
Pode copiar, não tem pressa, pode copiar.